A alegria está no ar. Feliz Natal 93! E aí a pessoa tá vivendo a sua vida querendo a santidade, mas tá vivendo apertado pra tudo quanto é lado. Acho que a gente nunca viveu um tempo em que houve tanta exposição de pornografia, de material erótico. Olha, cada vez mais as criancinhas já estão vivendo no ambiente erótico. Erotização cada vez mais precoce. O que tá acontecendo com esse mundo, hein, gente? O que tá acontecendo com esse mundo que tá cada vez mais complicado quando você fala sobre a questão de santidade, especialmente aplicada à sexualidade? Gente que tá lutando contra isso, tem gente que luta, agora tem gente que não luta não, tem gente que não pode ver que se entrega, tá totalmente viciado em pornografia, tá buscando isso o tempo inteiro. Olha, o olho vai para um lado, o olho vai para o outro, alimenta isso o dia inteiro, alimenta isso à noite, é filme daqui, filme de lá, pelo amor de Deus, até onde vai esse negócio? Como é que vai ser? O que significa isso pro casamento? Uma pessoa que está tentando de todas as formas aí achar ocasião para se relacionar, para buscar a sexualidade para sua vida, absolutamente distante daquilo que é a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aí, como é que fica? É o que o ouvinte está dizendo aqui, ó. Depois que eu voltei para Jesus, eu luto diariamente para manter a minha santidade. Como é que a gente luta diariamente para manter a santidade? Na sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto? Ouvinte conta, sou jovem e não consigo controlar meus impulsos sexuais e nisso me sinto cada vez mais afundada na lama do pecado e distante de Deus. O que o jovem solteiro, na sua opinião, o que o jovem solteiro? Eu vou ampliar aqui, hein? Vou ampliar porque tem muito jovem que tá divorciado, tem muita viúva jovem, aquela viúva aí, 50 e poucos, 60 anos, hein? Tem aquele irmão tá viúvo, tá divorciado, ai, o negócio tá bom, tô querendo, tá achando que isso aqui é só pra jovem? Tá achando que isso aqui é mensagem de Deus só pra adolescente? Não, isso é pra todo mundo. Isso é pra todo mundo, porque essa é a mensagem de Deus pra nossa vida. Qual é o segredo de uma vida santa? Pergunta a nosso ouvinte. Ao olhar por esse prisma, será que devo me casar logo? E com quem surgir pra não mais pecar? Eita, nós, olha aí. O que você acha, hein? A pessoa resolve esse assunto casando logo? Vou casar logo. Casar com quem? Com quem aparecer. Aí aparece um miserável do mané. Oh, meu Deus do céu, parece aquela menina que é um verdadeiro imbróglio na sua vida. Aquilo vai ser um freio de mão violentíssimo, mas ela apareceu. Aí você acha que vai resolver. Acha que vai resolver? Quais os riscos de optar pelo casamento cedo para evitar os problemas na área sexual? E é que você, ouvinte amado, pensa sobre esse assunto? Vamos debater hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor Marcelo Farias, é parceiro e é pastor Marcelo Farias da Igreja Batista Central do Jardim Redentor, que destacou a frase inicial, né, pastor? Desde que voltei para Jesus, luto diariamente para manter a minha santidade.
que pensa o senhor sobre esse assunto? J.R. Vargas, muito bom dia aos queridos debatedores, nossos ouvintes, a produção desse programa maravilhoso. J.R., eu destaquei a ideia porque duas palavras aqui me chamaram a atenção. A palavra voltei e a palavra luto, né? Luto de lutar, né? Qual é a ideia aqui? A Bíblia diz que quando nós estamos sem Cristo, né? A pessoa que vive sem Cristo, ela está de certa forma à mercê do inimigo. Uma vez que ela recebe Jesus Cristo, a Bíblia vai chamar de casa adornada, né? O nosso corpo, nosso coração e mente, eles ficam limpos ou entram no processo de limpeza, de purificação. Mas também vai dizer que quando nós saímos da presença de Jesus, outros demônios retornam para essa casa. Olha a luta que essa irmã enfrenta. Eu destaquei a palavra voltei por quê? Uma das grandes razões dessa grande luta dessa irmã foi exatamente porque ela conhecia a verdade, ela se afastou, porque ela usa a frase desde que voltei, não entrei ou comecei, ela se afastou. É aí que muitas vezes nós temos um grande problema, né? A minha preocupação vai aí, é a pessoa se afastar de Jesus. Se afastou. E a gente pensa, né? Satanás, ele procura um campo de atuação. Ele agora vê um campo que foi purificado pelo Espírito Santo de Deus. E aí vai atacar esse campo provavelmente, mesmo, né? Então aí combina com a palavra luta. Querida, certamente você vai enfrentar muitas lutas. Pastora Marisângela Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte no Rio, é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa ouvinte diz que voltou para Jesus e desde que voltou ela luta. Quer dizer que quando ela estava longe, não lutava porque isso para ela era uma coisa comum. Agora já não é mais. A luz acendeu, o Espírito Santo revelou, mostrou que está errado, mas é uma luta diária. Para ela não tem sido uma coisa fácil. O objetivo dela é manter a santidade. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, todos os debatedores e ouvintes. É sempre um prazer nós estarmos juntos aqui. Essa luta, né, é a luta da carne contra o espírito, das minhas inclinações, né, que todos os dias estão diante de nós, tentações, tudo isso é verdade, e nós lutamos sim, né? Acho que essa palavra é bem empregada. É uma luta, sim, é um dia de cada vez, vencendo a cada dia. A cruz nunca pode sair da nossa vida, né? É a morte todos os dias da nossa carne, do nosso eu. Eu sempre costumo dizer que o velho homem, se ele fosse sepultado bem longe, né? A gente aqui, ele lá no Japão ia ser tão bom, mas a verdade é que ele está sepultado nessa natureza humana. E é por isso que ele está sempre tentando voltar, e é por isso que nós receberemos um corpo glorificado, glória a Deus por isso, né? Mas se você deixar, a volta. Agora, o que eu queria colocar é algo que eu sempre trabalho com jovens, né? Eu estava comentando até com os irmãos, eu tenho um livro para a juventude nessa área, chamado Juventude ao Máximo, onde eu trabalho muito isso. Tudo aquilo a que você se expõe cobrará o seu preço amanhã. Então, se a gente pode, dentro da fala dessa irmã, de pedido de ajuda, sugerir algo para a nossa juventude que está nos ouvindo agora, JR, adolescentes, né, pré-adolescentes, jovens, meu irmão, se poupe. Se poupe. E se poupar é guardar as janelas da sua alma. Aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, aquilo que você participa, tudo que você puder se poupar, menor será a sua luta, mais fácil será a sua caminhada de santidade, porque tudo aquilo que você se expõe, considerando o momento, quando eu casar eu resolvo, quando eu casar eu paro, quando não é assim. Tudo aquilo que você se expõe cobrará o seu preço amanhã. Reverendo Felipe Teres é pastor da Igreja Presbiteriana Raízes. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos amigos aqui debatedores, nossos ouvintes. Assunto extremamente importante, recorrente, até porque é uma luta muito presente na vida dos jovens e na vida dos não tão jovens assim, especialmente daqueles que são solteiros, porque como os nossos irmãos aqui já falaram antes, quando Deus entra na nossa vida, Cristo entra na nossa vida, Ele nos faz uma nova criatura, Ele coloca na gente um novo coração,
ele coloca a gente uma nova mente, mas Paulo vai dizer que às vezes a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, sabe aquilo que é vontade de Deus, mas parece que a nossa carne, o nosso desejo não acompanha isso. Ao mesmo tempo que a informação ela é super presente, acho que dificilmente qualquer jovem, qualquer solteiro nas nossas igrejas não sabe que a sexualidade está reservada para o casamento. O saber disso tudo é muito presente, mas Paulo vai dizer, a mente é nova, mas existe uma luta que vai sempre estar presente entre aquilo que eu sei e que eu quero fazer, que eu quero querer fazer, e aquilo que de fato a minha carne, o meu corpo, a minha vida deseja. E, JR, por que isso também é muito importante a gente saber, a gente enfatizar? Primeiro, para, como os irmãos disseram aqui, lembrar que isso vai ser uma luta constante. E segundo, para que as pessoas sejam alertadas de que se o desejo não foi transformado ainda, ou está em processo de transformação, não é para a gente sucumbir a ele. Porque às vezes parece isso, a minha carne é fraca, mas aí eu não aguentei, aí eu pedi a Deus que tirasse o desejo do meu coração, pedi a Deus que aí como não foi, vambora, vamos atender, e não é assim. A vontade de Deus está acima do desejo, a vontade de Deus está acima daquilo que a gente quer, e quando elas não estão coadunadas, o que eu quero e o que minha mente quer, a vontade de Deus, a gente vai entrar numa luta presente e fácil de explicar na sexualidade, JR, mas também é presente na fofoca, é presente na falta de perdão, é presente no desamor e tantas outras realidades. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Praça Seca, bom dia, bem-vindo, sua opinião, pastor. Bom dia, JR, bom dia os debatedores da mesa, os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão importante. Bem, diante das considerações dos colegas aqui da mesa, só tenho que ressaltar o seguinte, a questão toda que eu entendo quando o ouvinte diz que luta diariamente, bem-vinda, minha irmã, que lutar faz parte do processo pedagógico do amadurecimento. Segunda coisa, a questão toda é lutar com qual ferramenta? Porque se eu luto usando a ferramenta incorreta, eu não vou vencer. Paulo, ele vai colocar os Efésios no capítulo 6, uma questão muito interessante. Ele diz assim, eu só posso resistir no dia mau. E é interessante que o texto diz dá a ideia de dentro do dia mau. Só posso resistir no dia mau e permanecer inabalável se eu usar a ferramenta correta. E qual é a ferramenta que Paulo vai colocar aqui? Eu preciso me revestir da armadura de Deus. Se eu não utilizar a ferramenta correta, eu vou sucumbir diante de todas as lutas que eu enfrento no meu dia a dia, que são lutas perfeitamente normais. E Paulo ainda vai dizer que a luta não é contra a carne ou contra o sangue. E o diabo, ele faz um enredo justamente para dissuadir, sobretudo a juventude, para que ela não busque a Deus, para que ela não tenha uma vida de intimidade em comunhão. E isso abarca todos os crentes como um todo, porque a maior intenção de Satanás é tirar de nós a intimidade e a comunhão nossa para com o nosso Deus. Então nós temos aqui alguns aspectos destacados por vocês até aqui, a questão da volta para Cristo e a experiência anterior a essa volta, a experiência, a oportunidade que foi dada, a janela que foi aberta, as experiências que foram concebidas, e aí a partir disso a luta parece ficar um pouco mais complicada e difícil. A questão de ser uma luta e de que ferramentas, de que armas nós vamos utilizar nessas lutas que são diárias, não são as únicas, são diárias, nessa luta em busca da santidade. A ouvinte conta na frase que segue, eu sou jovem, não consigo controlar os meus impulsos sexuais. Vocês disseram que o impulso faz parte da natureza humana, então existe uma luta contra a ação diabólica, há uma luta contra a ação da própria carne, a gente culpa o diabo por uma coisa que tem mais ação com a carne, mas também o diabo se utiliza das nossas brechas, das nossas falhas da carne para poder trazer para ele algum tipo de glória e vitória e destruição, e a nossa ouvinte conta, e nisso eu me sinto cada vez mais afundada na lama do pecado e distante de Deus. Parece um contrassenso, mas ela começa dizendo que luta diariamente pela santidade, e na terceira frase ela já está afundada na lama do pecado e distante de Deus. JR,
Eu gostaria de destacar aqui o apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, olha: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Aí ele vai dizer mais à frente, pelo contrário, fique contente por participar das aflições de Cristo. E um conselho que eu já começo aí passar para essa irmã, pastor Rodrigo Lourenço, ele falou sobre a questão da arma, e eu, agregado a isso, eu vou falar da estratégia. Querida, você precisa, menina mesmo, né? Querida, você precisa usar de estratégia. Quais são as estratégias que a princípio eu penso? Quais são os locais que você convive? Quais são as pessoas que você convive? O que é que você anda ouvindo dessas pessoas? Porque, Jota, a gente vive numa sociedade onde hoje o certo está errado, o errado está certo. Isso hoje é assim que funciona. Então, o conselho que eu dou a ela é vigiar essa questão do convívio, onde ela convive, com quem ela conversa, e usar de estratégia, assim, entre aspas, até de fuga, que é o evitar aquele momento que para ela seria crucial. Isso é importante demais, mas nunca se assuste, porque provas como essa não são novidades na vida de nenhum crente. E isso pode até agravar. Só para fazer um adendo que o senhor está falando, eu tenho, dentro do ofício que Deus tem nos confiado na igreja, levado a igreja a pensar que hoje o evangelho, ele não tem gerado transformação. Não é por culpa do evangelho. A questão toda é que muitas vezes é um assunto muito pertinente, porque dentro de nossas igrejas entram e saem pessoas que parece que estão frequentando uma simples reunião social, onde você encontra uma amiguinha, um amiguinho e bate um papo e abraça no final e come um lanche na cantina e vai para casa. Mas se a palavra evangelho significa transformação, por que não estão ocorrendo transformações? E aí eu volto àquilo que eu pontuei no início. Eu acho que as pessoas estão achando que igreja é como se fosse uma varinha de condão, que você diz, olha, eu vou entrar lá no culto de domingo e vou receber a minha bênção e vou para casa. Deus nos abençoa, mas eu entendo que a bênção é um conjunto de ações. E para que eu efetivamente viva uma vida, não receba apenas uma bênção, mas viva uma vida abençoada, e santificação aqui da ideia de separação do pecado, me separar para Deus, eu preciso me encharcar de Deus. Eu preciso a cada dia projetar dentro do meu ser as verdades transformadoras de Deus, porque os impulsos carnais estão aí, o instinto nato, é o instinto de procriação. Todo ser humano, todo jovem, todo homem e mulher tem os seus hormônios, a progesterona, a testosterona, que aflora o negócio, como diz a juventude, é doido. Mas eu consigo me controlar porque a força do Espírito Santo, é o que Paulo diz, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é capaz de amortizar a nossa carne. Isso, e pastor, e lembrar também que ela não lembrá-la, né, o nosso ouvinte, de que isso, tentação, como o senhor falou aqui também, não é o pecado não em é si. O pecado, não. O instinto sexual, senti-lo, ter atração, ter esse desejo, não é o problema. Sim. Por que eu digo isso que é importante? Para que não tenha uma ideia que não é nem romântica, ela não é bíblica, Justo. De que você tem que tirar de você, vai ter um momento de santidade e tal, em que não vai mais existir o impulso sexual. Justo. Aí isso também não é de Deus. A questão é saber controlá-lo, direcioná-lo, aguardar o momento certo para a consumação dele, né? E aí a gente lembra do que Jesus falou e que o que Jesus passou. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não estava em pecado sendo tentado, né? Foi levado inclusive por Deus para isso. Estava sendo tentado, e esse não é o problema. O problema é sucumbir a isso, deixar esse desejo florar e ele ser consumado. E o lugar do diabo nisso tudo é ele tentar, como lá no Jardim do Éden, tentar mexer nas consequências disso. Não vai ser assim. Talvez se você fizer só uma vez, não tem problema. Talvez vai ser só uma coisa. As pessoas pecam tanto ao seu redor. Qual o problema de uma vez você vai fazer isso? E esse é o problema que o diabo vai tentar o tempo inteiro trabalhar na mente da pessoa. E que não é verdade. Agora, só lembrar que a responsabilidade diante de Deus nunca vai ser do inimigo, nunca vai ser do diabo, vai ser do ser humano. Se a gente parar para pensar nesse tema, né, que a gente acabou de trazer aqui, os impulsos sexuais são naturais, isso é normal. Aí a gente para e pensa assim, poxa, não, que Deus é esse que me coloca esses impulsos tão fortes, né?
e que eu tenho que controlar. Como é que funciona isso? Eu acho isso tão tremendo. É o grande treinamento de Deus que cria um homem não para ser dominado, mas para dominar, que desde o Gênesis dá uma palavra para ele de governo, de domínio, né? E adverte esse homem, ele diz: olha, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, isso é só um reflexo. Aquele que não domina seus impulsos sexuais, que não tem essa área sua sexual sob controle, pode procurar que ele não tem outras também, né? O caso dele aí de governo, de domínio, de exercer, né, essa autoridade que Deus dá a ele, está comprometido e precisa ser trabalhado. Então o jovem não deve entender isso como uma fase punitória, né? Uma fase, meu Deus, não vejo a hora de casar. Na verdade é o teu grande treinamento, porque se você não vence agora solteiro, se você não pega essa autoridade agora sobre o teu corpo, suas sensações, suas emoções também, né? Seu caráter, seu proceder, se você não aproveita esse tempo de treinamento para dominar isso agora, não pense que o casamento será a sua solução, porque não será. Eu acho que a gente precisa desenvolver uma reflexão dentro de evidências, razões, porque houve um tempo em que as pessoas respondiam assim, não pode. Aí a pessoa ia falar, não pode, então não pode. E fazia escondido. Tá certo? Claro que alguns não faziam, outros faziam escondido. Adiantou alguma coisa? Não, fez escondido, não, ninguém descobriu, ninguém sabendo, deixa como está. Houve um tempo em que a pressão era maior sobre a mulher do que sobre o homem. A mulher tinha que ser virgem, o homem não. Aí dizer assim, a mulher, não, todo mundo tem que ser, mas a pressão era sobre ela. A pressão era sobre ela, sempre foi assim, e isso é uma perspectiva extremamente machista, que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia nunca disse que a mulher é pior do que o homem se um fizer isso e outro tiver aquilo. Nós temos esses processos aí. Então nós precisamos de razão, sabe por quê? Porque pode ser, irmãos, infelizmente, vou dizer aqui uma coisa que me entristece. Às vezes a comunidade, a igreja, ela ensina. Às vezes a Bíblia está sendo anunciada. Os pastores, as pastoras pregam, os líderes jovens ensinam, mas os pais ensinam outra coisa. Falham. E aí chega dentro de casa, você tem duas coisas impressionantes. Você tem o ensinamento do pai e mãe e você tem exemplo do pai e mãe. Então, o exemplo, vocês sabem muito bem, fala muito mais alto. Então, o pai e a mãe podem ter um discurso excelente, mas tem um exemplo terrível. A vida deles, enquanto exemplo, é horrorosa e não tem nem arrependimento. Não é nem aquele negócio, só fizemos, deu tudo errado, mas nos arrependemos, buscamos a Deus. Olha, até utiliza-se deste exemplo para testemunhar a respeito do erro e do acerto. Mas algumas pessoas estão ensinando de maneira completamente equivocada. E quem é que está ensinando? Quem está ensinando, tem duas classes aí. Está ensinando uma classe, quem nunca foi crente, é crente recente e falhou-se no discipulado quanto à criação dos filhos. Falhou-se. E a outra coisa é crente já velho, entendeu? Crente velho e que viveu a época do não pode. Ninguém discutiu com ele, por que não pode? Tem pessoas que estão ouvindo a gente agora que nunca ouviram nenhum texto bíblico que disse, olha, que não pode, que não deve, que não é aconselhável, que não convém, tá achando que quem criou essa norma foi um bando de velhinho que já não dá caldo, entendeu? Velhinho que já, tá entendendo, né, ouvinte? Velhinho, hein? Vai, velhinho, não vai dar, não, já fui, não tem. Aí agora ele fez aí uma lista de coisas que não pode, o que não é verdade. Por isso eu estou pedindo a vocês agora o seguinte, vão apresentar essas razões, esses motivos, a partir dos motivos bíblicos, a partir dos motivos aí que vocês têm compartilhado na experiência do dia a dia, lidando com jovens e adolescentes, e volto a dizer, eu quero botar os coroas nessa lista aí. Entendeu? Divorciados, os viúvos, as viúvas, porque depois da pílula azul, entendeu? O negócio tá quente pra tu quanto é lado aí. É verdade. A pastora Marisângela JR, ela falou sobre a questão do casamento, né? Isso é interessante demais. A gente vai para Gênesis e a gente vê que a palavra de Deus diz assim, far-lhe-ei uma ajudadora, né? Não é bom que o homem esteja só. Em relação ao casamento, Deus não criou o casamento simplesmente para que ambos tivessem relações sexuais. É exatamente isso, é a ideia de estar junto e a preocupação é que houvesse ajuda mútua, né? A questão aqui da irmã, da preocupação de casar e não. Casamento nunca foi solução. Casamento é resultado de um amor entre um homem e uma mulher.
né? Isso resulta no casamento. É uma preocupação. A questão da tentação é uma luta que a gente está falando aqui nesse campo, né? Dessa irmã. Mas existem crentes no Brasil todo, no mundo afora, que têm tentações em diversas áreas, né? E é uma luta que enfrenta. Nessa área aqui, razões, motivos bíblicos para diálogos, experiências relacionadas a esse assunto, seja para jovem, seja para casado, seja para divorciado, viúvo. Intimidade com Deus. Busque trabalhar dentro da sua igreja, converse com o seu pastor, se aproxime, preencha a sua mente, pegue aquilo que Deus te deu como vocação, como dom, preencha o seu tempo. Isso é importante demais, a gente saber administrar o nosso tempo. Quando a gente para porque acredita que não tem mais nada para fazer, as coisas ruins começam a surgir na frente da gente, na cabeça da gente. Isso é perigoso demais. Uma pessoa que é, além de envolvida, comprometida com a obra local, dificilmente ela vai ter um espaço, JR, para outros pensamentos. JR, eu acho uma coisa importante é que cada vez mais a sociedade, as pessoas lá fora têm tentado separar a questão do amor e do sexo. E esse é um problema que faz com que as pessoas desenvolvam o seguinte raciocínio, né? Se é bom, se é gostoso, eu até gosto dele, eu até amo, e por que que eu não posso ter essa relação com ele, né? E por um lado, as pessoas que são, enfim, extremamente promíscuas e fazem sexo pelo sexo, elas desfazem uma conexão que a Bíblia faz, que amor e sexo, eles estão ligados. E dentro da igreja, qual o problema dessa frase? Eu namoro há 5 anos, minha namorada ou com meu namorado, as pessoas dizem, né? E tenho certeza que o amo, só que hoje nós não temos uma condição financeira para casar, mas eu tenho certeza que assim que tiver, que é ele, que é ele, que é ela, enfim, já temos o amor, já temos tudo. Por que que eu não posso ter relação com ele? E aí faz uma diferenciação desse tipo de prática lá fora. Não é que eu tô transando com todo mundo. Tô transando com a minha namorada, com meu namorado de 5 anos, que eu tenho certeza que eu vou casar. E aí o problema tá nessa palavrinha chamada amor. Que amor ficou ligado ao sentimento. Amor ficou ligado a uma coisa que tá dentro do meu coração, da minha alma, quando na Bíblia o amor tá ligado a um compromisso que você faz com uma outra pessoa, um compromisso de vida. Não é simplesmente eu sinto uma coisa maravilhosa pela minha namorada. Eu sinto uma coisa maravilhosa por ela, eu tenho certeza que eu vou passar o resto da minha vida com ela e eu tenho condições de honrar com esse compromisso, esse sentimento que eu tô tendo aqui agora. Eu posso tirar ela de casa, levar ela para nossa nova casa e arcar com a vida dela, ela comigo, eu com ela, a gente vai construir uma nova família. Isso é esse amor. E aí quando a pessoa se liga sexualmente com outro, ela não está se ligando somente por uma questão de um fala no português, de uma atração, de um tesão ou coisa parecida. O que a Bíblia fala é que os dois se tornam uma só carne, que existe uma união espiritual, mística por assim dizer, que vai para além de um pênis entrando numa vagina. Existe uma coisa que vai pro coração, pra alma das pessoas. E por isso que Deus fala, ó, se não é só uma questão de ter uma sensação, de ter um orgasmo, é uma coisa a mais, isso só é reservado para casais que vão ser uma só carne, porque não era aquele momento só os corpos que se unem, mas é o coração, é a alma e o compromisso. Por isso que é reservado lá para cima. Eu parto de um princípio, pastora, princípio que eu vou bater numa tecla que talvez esteja sendo repetitivo, porque o homem na sua racionalidade, na sua humanidade, ele não tem condições de resistir a nada. Porque eu penso desse jeito, se não fosse Deus em nós não estaríamos aqui hoje. Então, o que nos mantém de pé, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que não nos veio tentação que não fosse humana, senão mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará livramento, de sorte que possais suportar. Quem é que dá o livramento? Quem é que vai fazer com que a gente suporte? É Deus em nós. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A banalização dessa questão do sexo livre, porque aonde não há intimidade, aonde não há comunhão com Deus, não há temor. E quando você perde o temor, você perde a vergonha na cara.
quando você perde o temor a Deus, você acha que pecado é algo mais natural da face da terra, porque todo mundo faz, eu vou fazer também, como disse o pastor. É normal, é natural que eu tenha uma namorada de 5 anos, mas quando você está arraigado em Deus, você vai sentir um pisar no freio. O Espírito me lembro de um relato, só para finalizar, de um pastor que hoje é pastor, sua esposa pregou na nossa igreja ontem pela manhã, disse assim, que quando estava namorando a sua esposa, eles se beijaram de uma forma mais caliente, né? E aí, na mesma hora, o Espírito Santo o incomodou e ele parou e disse assim, aconteceu uma coisa, ela falou, o que eu ouvi? Ele disse assim, o Espírito Santo acabou de me incomodar, dizendo que eu estou... ele usou um termo lá, defraudando você, e ela disse assim, eu senti a mesma coisa. Então, gente, eu acho que o que está faltando... Prometeu que não se pode cumprir agora. Isso aí. Então, nós estamos vendo então que é normal que a pessoa tenha uma luta, as desculpas para que a pessoa se aproveite da outra são muitas, não são poucas. A história do eu te amo, eu te amo mesmo, viu? Eu te amo e tenho certeza que você é para a minha vida, então por que não agora? São desculpas utilizadas o tempo inteiro. Ainda existe muita gente pedindo prova de amor, e prova de amor para muita gente é ceder a um relacionamento sexual, enquanto a prova de amor seria não ceder a um relacionamento sexual, uma atitude contrária. Afinal, se alguém disse, vamos lá e me prova que você me ama, você diz, então não vamos lá e me prova que você me ama. Isso vale para homens e mulheres. A situação é que quando você vai analisando do ponto de vista bíblico, a gente vai vendo o quanto a Bíblia nos ensina, né? Que nós devemos nos abster de qualquer relação sexual ilícita, que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós devemos nos abster de qualquer tipo de prostituição, de imoralidade. E aí você vai se cuidando, vai se preservando. Não se trata de pessoas de outro mundo, nós somos deste mundo. Nós não somos deste mundo, mas estamos aqui. Então este mundo, de alguma forma, vai nos influenciar. A grande diferença é que o Espírito Santo, ele vai nos influenciar por outro lado. E aí nós vamos nos alimentando. Um grupo de pessoas, que muitos deles nos acompanhando agora, vem entendendo que a melhor forma de resolver isso é casando. Então, olha, casamento de 5 anos aqui na igreja não pode. Então, no máximo 1 ano estourando, e 1 ano, pimba, casa, mas não temos condição, se vira, vai lá e casa. Por quê? Porque é melhor casar do que viver abrasado. É o que diz a Bíblia, é verdade. Mas significa casar porque não quer ter uma vida sexualmente ilícita, então é mais fácil casar do que não ter a vida sexual ilícita. O que está acontecendo e o que aconteceu com gente que está ouvindo a gente agora, que casou às pressas para resolver esse assunto, mas na verdade nem resolveu esse assunto, ainda criou outros problemas. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes e aos nossos queridos debatedores. Marcela, quero dizer aos nossos ouvintes que a nossa foto aqui no Facebook da 93, da Rádio 93 FM, está bombando. Eu quero apresentar aqui esta mesa, esses companheiros que estão aqui. Você que está acompanhando aqui, tem foto com pose aqui no Face da Rádio 93 FM. Você vai conhecer ali pela ordem em que os irmãos estão aqui. À nossa esquerda, sempre começando à esquerda, o pastor Marcelo Farias, ao lado dele o pastor Rodrigo Lourenço, ao lado dele o pastor Felipe Teles, ao lado dele a pastora Marisângela Rocha e ao lado dela estou eu. Você pode achar a nossa foto no Face da Rádio 93 FM, você pode curtir, compartilhar, etc, como você sempre faz, e também pode opinar. Eu quero ouvir a sua opinião, a pesquisa vem aí e eu queria que você participasse conosco também através do Face, como muitos outros irmãos já fizeram aqui, e é sempre muito bom quando a gente tem as opiniões. Eu vou começar a ler as opiniões aqui do Face da 93 também, Rádio 93 FM. Clica lá, curte a página e depois acha a nossa foto, clica na foto, sob esse post, nós temos ali a opinião dos nossos amados ouvintes. Pesquisa de hoje. Então, você conhece algum jovem cristão que casou só para não cair em pecado sexual?
por telefone, 68% dos nossos ouvintes conhecem. No nosso site, 72% deles. Tá vendo quanta gente? Eu quero agradecer os nossos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente hoje aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Todo dia pra gente é Natal, né? E a gente precisa lembrar de Jesus Cristo. Mas você sabe que nessa época do ano existe um senhor de idade, não sei se você já encontrou com ele aí, ele é meio grandinho assim. Eu não quero chamar de gorducho, que fica até feio, né? A gente falar a pessoa gorducha, um gorduchinho, né? Ele tem barba branca, normalmente ele se veste a caráter, ele veste de vermelho. Você já viu? Ele fala pouco, mas ele muitas vezes, não sei nem se é culpa dele, acho que não, mas muitas vezes o sentido do Natal sai totalmente de Cristo e vai para esse gorduchinho. E eu queria lembrá-los que nada mais importante nessa época do ano e em todos os dias da nossa vida que nós lembrarmos de Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele é a luz do mundo, é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crer, ainda que morra, viverá. É o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Ele é a videira, nós os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Nosso debate 93 de hoje recebendo o pastor Marcelo Farias, pastora Marisângela Rocha, pastor Felipe Teles, pastor Rodrigo Lourenço aqui no nosso debate 93 de hoje. A pesquisa de hoje está perguntando aí se você acha que casar resolve esse assunto. Você sabe, tem gente que se apressa ou que é apressado. Tem gente que recebe pilha, a pessoa põe pilha, casa, e aí você resolve esse assunto. Tem igreja que coloca a norma, tem pai que coloca a norma, tem mãe que coloca a norma, e depois o negócio complica. Aqui de São Gonçalo, ouvinte dizendo: isso aconteceu comigo e não foi bom, e hoje meu marido não está mais casado comigo. Outro ouvinte: eu namorei por 3 meses e casei para fugir da tentação sexual. Os anos se passaram, tivemos muitos problemas, mas permanecemos juntos, porém em casas separadas. Ué, como é que é esse negócio? É claro, JR, que não existe uma regra para essa questão de tempo, né? Ué, uma casa separada? Mora junto, mas mora separado? É o quê? Hoje é o casamento da moda. Você tá juntos em casas separadas. Ué. Isso aí é o que permeia a sociedade como um todo, para não dar problema. Mas será que é a casa da mãe e a casa do pai? Obviamente não tá certo. Né? Não, deve ser a casa dos dois mesmo. Aqui outro ouvinte: eu tenho um casal de amigos que entre namoro até o casamento eles ficaram juntos durante 1 ano e 6 meses, já se separaram. O rapaz saiu da igreja e a moça se casou outra vez. Eu acho que os jovens
não estão sendo instruídos para serem cheios do Espírito Santo, diz a opinião diz aqui um dos nossos queridos ouvintes de São João, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui no Face dizendo: olha, eu conheço uma pessoa assim, era totalmente infeliz. Outro aqui é o que mais está acontecendo hoje, jovens se casando cedo demais para não cair. Outro dizendo: conheço. Eu conheço muitos casais que se casaram nessas condições só para não cair e hoje vivem um casamento destruídos, vivem tristes. Conheço muitos que vivem de aparência, como o povo conhece, hein? Sim, e se deram muito mal, vivem obrigados, deve ser brigados uns com os outros. Meu Jesus amado, JR, tô vendo essa batalha na minha vida, eu acho que eu sou o menor da minha casa, conheço e hoje não estão juntos porque se precipitaram, sim, e se deram mal, a pessoa está sofrendo muito, as pessoas estão mais preocupadas com a relação do que conhecer a pessoa para se casar, entre tantas outras opiniões sobre esse assunto, companheiros. JR, muitas vezes quando o jovem chega e fala assim: eu tô louco para casar, porque ele tá dizendo, eu tô louco para transar. Na verdade, muitas vezes a motivação pela qual a pessoa vai casar é exclusivamente essa. Que essa tem que estar presente, eu não tenho a menor dúvida. Mas não pode ser o único parâmetro, né? Porque senão, como você leu aí, tenho certeza que a experiência de muitos outros ouvintes, você resolve um problema agora e cria um enorme depois. A igreja pensa também que está resolvendo um problema agora, né? Vamos fazer 6 meses, 1 ano no máximo, tem que estar casado, ok? Mas você cria um outro problema depois, porque aí vai ter separação, vai ser divórcio, uma briga intensa, porque não houve nenhum tempo para o casal se conhecer, para os namorados se conhecerem, não sexualmente, mas do coração, das intenções, da espiritualidade, a um pessoa, do outro. Né, pastor? E isso a igreja também tem que ensinar. Uma coisa importante é bom clarear mais uma vez para os nossos ouvintes: aqui não há ideia de generalizar nada. Por exemplo, JR, eu casei com 21 anos de idade. Não tem muito tempo então, né? Ué, Hã? Não tem muito tempo? Bom, para Deus 1 ano. Viu? Dia. É a perspectiva bíblica. É o tempo Kairos. Entendi. Então, 21 anos. Hoje, eu tô com 20 anos, eu casei com 20, eu tô com 20 anos de casado. Ou seja, se você, querido, tá me ouvindo aí, tá com 19, 20, e agora? Só vou casar com 30, como é que vai ser? Os pastores estão dizendo, ninguém tá dizendo com que idade você tem que casar. A ideia é que a gente tá passando, é que você entenda quais são os motivos que vão levar você a casar. A preocupação do nosso encontro hoje aqui é essa, né? Por que é que você vai casar? A questão do sexo é uma consequência dentro do casamento, isso é a coisa mais natural do mundo, dentro do casamento. E aí a gente está falando em sexo, mas o casamento é um conjunto. Você vai acordar agora com essa pessoa que você só namora, só vê no shopping, bonitinha, bonitinho. Você não vê essa pessoa nervosa ou nervoso, você não tem contas para pagar junto com essa pessoa. Quer dizer, esses momentos aí, isso tudo vai acontecer pós-casamento. Então a ideia, querida, você principalmente que nos enviou o e-mail, continue lutando. E se alguém disser para você, mas a carne é fraca, responda o seguinte: mas pecado não é vitamina. Isso não é bíblico não, mas é uma coisa muito importante para a gente pensar. Já que a carne é fraca, eu vou pecar para quê? Para fortalecer a carne? Pelo contrário, né? A carne é fraca, mas olha o que diz o restante do texto. Mas o espírito está pronto, ou pelo menos deve estar. Então continue lutando e acredite, você não é a única. Isso não está acontecendo só com você. Isso acontece com milhões de pessoas, independente da idade. O que nós temos visto hoje, infelizmente, são casamentos que duram muito pouco, né? Muito pouco, por todas essas questões, né? E principalmente uma delas é essa questão que foi colocada aqui, né, da santidade, que agora é banalizada e tem desculpas para que ela não aconteça. E meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, você não precisa pensar como nós, ou até como eu, se há algum pastor aqui que não pensa assim, mas eu entendo essa questão da relação sexual antes do casamento como muito e totalmente espiritual. Quando você não consegue dizer não ao seu noivo, namorado, quem te disse que você vai conseguir dizer não depois de casado para um adultério?
no mundo espiritual, sobre a tua cabeça, existe um céu, né, que vai sendo semeado a cada decisão, a cada declaração, a cada escolha que você faz na vida. E você coloca sobre a tua vida um decreto de que ela não resiste, ele não resiste. E Satanás não vai brincar com isso. Na hora exata, ele vai trazer isso sobre o teu casamento. E aí você vê casamentos vivenciando adultério, busca de pornografia. Ou seja, o casamento não resolveu nada, porque lá atrás, né, a brecha foi aberta, a legalidade está dada, e Satanás, ele fica só ao derredor, esperando, ele é rondando, né, pastora? Para usar de novo aquilo contra você. Pastora, o que você está dizendo, eu não casei virgem, meu marido não casou virgem, e a gente transou antes, e a gente está junto até hoje, e você está dizendo que isso vai acontecer no meu casamento. Eu quero te dizer que não há nada que Deus não possa curar, perdoar, restaurar pelo caminho do arrependimento. Amém. Mas o que eu estou te dizendo, você casal que vivenciou isso, sexo antes do casamento, tenha este momento com a sua esposa de arrependimento pelo que fez. Anule essa legalidade aberta lá atrás na vida de vocês e não deixe o seu casamento debaixo de ataque, de prostituição, de adultério, de pornografia, de um monte de coisa. Eu falo isso porque eu vivi um momento ímpar na minha vida sem nunca ter... isso é uma experiência, ninguém nunca me disse isso, né? Um dia, num encontro de casais, o meu esposo... nós estamos casados há 22 anos e um dia ele veio... num encontro de casais chorando falar comigo, eu fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus, será que ele vai me contar que alguma vez na vida me traiu? Mulher já pensa isso, né? Tá aproveitando aqui o encontro de casais, mas meu Deus, sempre foi tão bom, e fiquei naquela crise, né? E ele não, ele simplesmente olhou pra mim chorando e falou, minha filha, eu quero te pedir perdão. E eu falei, ai meu Deus, lá vem, né? O que ele fez? E aí ele disse pra mim, eu falei, tá bom, pode falar. E ele falou, eu quero te pedir perdão por não ter me guardado pra você como você se guardou pra mim. Né? E naquele momento ali nós oramos, né? E eu vi um arrependimento verdadeiro na vida dele por não ter nascido no lar evangélico, por ter se convertido aos já 22, 23 anos, né? Já ter tido uma experiência prévia, e ele pôde ali viver um momento de arrependimento. E eu sei que não há desconfiança, é um monte de coisa que você fecha a brecha, né? A confiança, o amor, a cumplicidade, isola, né, pastora? Por causa do arrependimento. Então essa é uma grande Então nós dica. temos aqui uma palavra clara sobre quais são os motivos que devem levar uma pessoa a casar. O amor é o que vai mobilizar a pessoa. Se for apenas a questão sexual, você provavelmente casará 587 vezes até os 25 anos, porque se for por isso, sim, haverá isso aí. A Bíblia fala que quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne. Há uma descrição clara do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizer que quando um homem se deita com uma prostituta, ele se une com ela. E isso é mais do que físico. Há certas expressões que eu não usarei aqui, mas que dão a ideia de que não há absolutamente nada que impeça isso. É como se você tomasse um banho e a coisa estivesse completamente restaurada. Só que as pessoas se esquecem da questão espiritual, da ligação espiritual que nasce disso e da consequência que isso traz. E olha que isso aí, né, a gente quer colocar medo, não. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Porque tem gente que quando fala parece estar querendo colocar medo. A questão não é essa. A questão é que você vai deixar de experimentar uma alegria na sua vida que é incomparável. Vai deixar de experimentar a presença de Deus na sua vida, que é extraordinária. A gente vê isso numa pessoa mais jovem, vê isso numa pessoa mais madura espiritualmente. Tem aqui uma ouvinte, uma menina, entendeu? Viúva, e ela dizendo, ó, tô namorando e para manter a santidade não é fácil, mas é possível. Procure estar sempre em intimidade com Deus, revestida com a armadura de Deus e fiel à palavra do Senhor, é o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, viúva nos acompanhando. Não é mais uma mocinha, entendeu? Também não é uma senhora, pela idade aqui muito nova. Outras pessoas trazendo abordagens diferentes. Quer ver um exemplo? Ouvinte dizendo, eu tive relações antes do casamento e os meus pais e os pais do meu namorado souberam. Aí os nossos pais exigiram o casamento, entendeu? Casamos e não durou muito e agora cada um tem a sua vida. Aí a ouvinte diz assim, talvez se não fosse a exigência dos nossos pais estivéssemos juntos até hoje.
aí entra no campo do talvez. Você conhece esse universo? E esse universo condicional aqui, ele é absolutamente improvável. Agora, muitos pais agem assim. Não nos cabe aqui dizer que o pai está certo ou tá errado, porque pai é responsável pelos seus filhos. Se ele quiser agir, ele vai agir. Mas como princípio, sim, aí estabelecendo, ouvindo opinião. Mas só uma coisa que eu queria pontuar, até acerca dos pais, a pastora colocou uma frase que eu anotei: tudo aquilo que você se expõe hoje cobrará o seu preço amanhã. O que está ocorrendo hoje é que os pais estão sendo cada vez mais omissos lá atrás. Nós estávamos conversando aqui em off, a pastora, questão da idade do início de um namoro, né? A gente conversou o que dentro de uma idade limite, hoje em dia cada vez mais cedo você tem aí adolescentes com 11, 12 anos já namorando, e aí o pai não acompanha esse namoro para ver o que está acontecendo, não conversa, e aí o que ocorre? Acontece o que aconteceu com essa ouvinte, e aí o pai vai forçar para casar. E detalhe, isso acontece dentro da igreja com próprios pastores que ficam pressionando o jovem: tem que casar, tem que casar, tem que casar. Amor não paga conta, amor não vai colocar carne na mesa. Eu sempre digo para uma juventude lá: antes de beijar na boca, mete a cara no livro. Vai estudar, vamos estudar. Aí daqui a pouco você está casando, está morando de aluguel, está passando um aperto, pedindo cesta básica do pai e da mãe, dependendo disso tudo. Por quê? Porque não teve como se preparar antes. Está tudo na pressa, tudo na correria. Com certeza, né? Não, vou cantar um corinho. Deixa eu cantar. Eu tô me preparando para cantar. Deixa eu só falar uma coisa aqui, rápida e simples. Todo aquele que é casado, que está nos ouvindo, que vai casar, que é jovem, procure ser fiel a Deus. Não fique tão preocupado em ser fiel ao seu cônjuge, né? Eu preciso ser fiel a ele, eu não posso trair minha esposa, eu não posso trair meu marido. Isso é um fardo pesado demais. Pense assim: eu preciso ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, quando você teme a Deus, todo o restante não é um fardo, não é um peso, flui naturalmente, né? Eu faria isso com meu marido? Faria, mas com Deus não. Então, ali já se resolve tudo. Você pode estar com raiva, chateado, passando por um momento difícil, mas a sua fidelidade, em primeiro lugar, é ao Senhor, né? E é isso que vai te sustentar, é isso que vai te manter, a tua intimidade com Deus. Muito bem, aqui ouvinte dizendo: olha, infelizmente eu conheço vários jovens que se casaram por esse motivo. Alguns deram certo, outros não. Isso é lamentável, gente. E infelizmente, esse é o que está acontecendo no tempo de hoje, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte: namorei e fui noiva por 4 anos e resolvemos voltar para a igreja e não mais fazer sexo. Foi muito difícil, gente. Corremos para casar, mas graças a Deus não deu certo. Olha que coisa interessante. Olha o que diz a nossa... será que é ele ou ela? Isso é texto de ele, né? Será que esse não caiu por acaso? Ela dizendo o seguinte: depois percebi que não havia sentimento suficiente para casar. Tá certo? Como é que descobriu? Descobriu quando voltou à presença de Deus. Porque longe de Deus, a questão da paixão física, ela está muito mais acesa. Na presença do Senhor, você consegue pensar um pouco mais. E quando você abre mão, né? Quando você abre mão, é curioso essa perspectiva, é curiosa, né? Outro ouvinte dizendo: olha, muitas pessoas sofrem com isso, principalmente jovens, muitos casais caem nisso e não resolvem esses assuntos, mas Deus é mais poderoso, diz aqui o nosso ouvinte. Ou seja, nós precisamos tratar sobre esse tema, dialogar sobre esse assunto. Não adianta dizer: mas hoje em dia todo mundo usou essa expressão desde 1519, que as pessoas dizem: mas hoje em dia o negócio tá bravo. Sempre esteve bravo. É lógico que para nós hoje tá pior do que ontem. E é lógico que amanhã vai estar pior do que hoje. Uma coisa interessante, JR, pelo menos é um conselho que eu quero dar a quem está passando numa dificuldade como dessa irmã. Você tem aí seu pastor, pastora, seu líder para você conversar, e precisamos acreditar, há pessoas que também vão precisar de profissionais, né, como psicólogos, pessoas que vão sentar, vão conversar,
Se você tem dificuldade, querida, de falar isso com o teu pastor, com quem quer que seja, procure um profissional também. A gente está falando do campo espiritual, lógico, isso em primeiro lugar, mas Deus também capacitou pessoas, né, para aconselhar em outras áreas. Está muito complicado? Recorra em todas as áreas que você puder. Um conselho bem simples e prático, né, pastor? Assim, vale a pena porque a gente está com ouvintes que estão passando realmente por essa situação. Muito simples, eu falo para os jovens da igreja. Juventude, né? Abstinência sexual até o casamento. Não é fácil, beleza. Segredo, uma coisa boa, né? Além de tudo que já foi falado aqui, intimidade com Deus, temor a Deus, fidelidade a Deus, prático. Mantenha-se morto e acabado. O que é isso? Ocupe seu tempo. Show. Ocupe seu tempo. É hora de você fazer faculdade, já faz após junto, já estuda inglês, trabalha. Olha, porque se tem uma coisa que enfraquece tentação e impulso sexual, é cansaço físico, os casais que o digam, né? Pode ter, tá bem animado. Chegaram os dois cansados, minha filha, amanhã. Amanhã a gente se vê, né? Então, o cansaço físico parece, que bobagem. Não é, gente, uma coisa prática, fisiológica, uma coisa, né? É uma ajuda, porque não é um momento de você estar... você pode ver os teus momentos de ataque, momentos de dormir até tarde, dormir de tarde, dormir demais. Então, ocupe sua vida e vai te ajudar bastante. Eu queria dizer, JR, que na verdade, por causa dos resultados, a gente não tem que avaliar o casar por causa da sexualidade pelos resultados, né? Porque como você mesmo viu, tem gente que casou por causa da sexualidade, acabou dando certo ao longo do caminho, tem outro que casou porque não queria transar, ou porque transou antes, quis resolver e não deu certo. A questão é um princípio, JR, mais do que a gente analisar se 50% deu certo, 60% deu errado, 40%. É um princípio, que o que deve estar em voga é também a questão da sexualidade, mas a questão do amor. E uma coisa que a pastora tinha dito antes, que eu achei também muito interessante, que você, na verdade, quando você casa, até por essa questão sexual, JR, você não resolve esse problema. Porque, né, assim, poxa, transei, agora posso ter uma vida sexual ativa com a minha esposa, ou seja, qualquer problema relacionado à sexualidade, acabou. Isso também é um mito que os jovens devem entender, porque as tentações, elas continuam, porque a carne vai direcionando esse desejo para outros lugares, e a gente também, se casados não estiver na presença de Deus, vai pecar também. Alguém disse que a pior dor que você sente é que você está se sentindo agora. Não é a dor de amanhã e nem é a dor do momento. Para muita gente a luta é essa luta aí, essa luta está embalando, essa luta mexe com as pessoas, especialmente quando a gente observa que existem tantos exemplos de gente que não se controlou, que não se dominou e aparentemente está muito bem. Aí a pessoa diz, olha lá, eu me guardando aqui, a fulana, olha lá. Agora tá lá, tá feliz, a casa dela, lá com o marido dela, postando foto no Facebook. Olha, se Facebook fosse a realidade, minha gente, nós viveríamos num país extraordinário. Porque o que tem de gente que fotografa comida, aí você imagina, deve estar comendo. Gente que fotografa passeio, se disser, então tá com dinheiro, né? Gente que fotografa com animalzinho, rindo, alegre. O mundo do Facebook não é o nosso mundo, não, a realidade é outra. A luta não é fácil. Agora, entenda bem, seu compromisso é com quem? É com você? É com o mundo? Ou é com Deus? Porque se for com o mundo, você vai agir como o mundo age. Se for com você, você vai agir como você quer agir, o seu desejo. Agora, se for com Deus, você vai obedecer ao Senhor. E saiba que não existe ninguém mais interessado em você do que Deus. Não tem ninguém que te conheça melhor do que o próprio Deus e queira abençoar a sua vida de uma forma única e extraordinária, como só Ele é capaz de fazer na sua vida. E aí a gente lembra de um texto bíblico, né? O salmista dizendo, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, um espírito inabalável. E à medida que a gente parte desse pressuposto, a gente vai compreendendo que nós agimos e buscamos e lutamos, batalhamos muito, mas sozinhos nós estaremos perdidos. Mas quando você e eu, quando nós nos dobramos diante do Senhor, pela graça dele, nós chegaremos lá. Coração
Espírito. Pesquisa 93. Você conhece algum jovem aí cristão que casou só para não cair em pecado sexual? A gente encerra por telefone com 88% dos nossos ouvintes dizendo que conhecem. No site, 71% deles. Vamos aqui para nossa promoção palavra-chave Pedala Crente, porque tá acabando, viu, gente? Natal tá chegando, a gente tá sorteando diariamente aí até o Natal uma bicicleta aí por dia. Você sabe, para participar, você fica ligado na nossa programação, encontra a palavra-chave que é liberada ao longo do dia com as dicas de versículo, liga para 24610093 e se cadastra. A primeira dica de hoje o Cid já deu na caravana, vamos para a segunda, o versículo está em Lucas 6:43. Lucas 6:43, a versão é a Almeida corrigida e revisada. E JR, posso mandar um beijo? Pode. Hoje, especial? Quero mandar um beijo pra dona Graça, esposa do pastor Marcelo Farias, mandou pra gente aqui algo pra gente engordar um pouquinho mais aí, nesse período propício pra gente engordar. Obrigada, Graça, um beijo, tá? Obrigada pelo carinho. Mandou pra gente, é isso? Sim, mandou pra vocês, pra toda a equipe do Debate 93. O senhor tá entendendo por que ele tá perguntando? Toda a equipe do debate. Ele tá de olho, Marcela, se você vai levar ligada. tudo, Eu tô entendeu? ligada, pastor. Ele tá Tô muito atento. ligada. Equipe do debate. Equipe do debate. Então, eu quero agradecer aos demais companheiros. Aí tá vendo? Já não tá querendo dividir com a produção. Não, eu tô perguntando, porque eu tenho que atender, Muito aqui. obrigado, eu sou da equipe do debate. Aí, ó, nós somos da equipe. É verdade. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Tá ligado, hein, Marcela? Olha aí. Tá ligado aí. Então, tá agradecido, né? Tá agradecido. Você tá engraçado hoje, hein? E tem trufa também, né? Tem o que? Trufa? Tem trufas também lá. Eu não vi o que é aquilo, não. O que é aquilo ali? Fica de olho na Marcela. O que é aquilo ali? Fala pra mim. O que tem Não ali? sei, pode falar, Você Marcela? também não? Olha, lá tem um pedaço de bolo, show de bola, 56 anos da nossa igreja ontem. Esse A bolo tem Graça 56 separou. anos. Olha aí. Não, o bolo Esse bolo tem tem um mês. 56 não, anos. o bolo não chega a ter isso tudo, tem um mês. Um mês. Mas Tá durinho. ela separou e disse assim pra mim, olha, Eu vi os negócios esse andando em pedaço cima. é pra equipe do debate. Olha, Você vai levar obrigado. Muito obrigado. E junto a isso tem umas trufas abençoadas, parece que tem uns docinhos de chocolate, um espetáculo, né? Muito Vamos bem. deixar claro que é pra equipe do debate, Mas a entendeu? Rosane entrou agora, hein, meu? Rosane Não vai escapar, meu. Rosane Não vai escapar, meu. Isso é uma formiguinha. Não vai escapar. Magali, não vai escapar, meu. É impressionante. Aproveitar para mandar um abraço aqui, Marcela, para Verônica, a Sueli e a Gabriela, eles são de Niterói, da Assembleia de Deus Betel, lá do pastor Samuel, pastor Marco Aurélio. Todos também ali estão mandando um abraço para todos da Assembleia de Deus João Brasil e o pastor Cirlei estiveram aqui na sexta-feira e pediram que a gente mandasse um abraço. O ouvinte aqui manda, muito obrigado. Mais algum recado, Marcela? Quer agradecer por algum presente, já antecipadamente, por aqueles que eventualmente vão trazer amanhã? Caso alguém que venha amanhã, Então, né? muito obrigada. Quem não semeia não colhe, é isso aí. Tô gostando de ver a Marcela, tá aprendendo, hein? Que é isso? Não sei com quem que ela tá aprendendo essas coisas, hein? Estamos juntos no Debate 93. Olha, gente, amanhã nós vamos ter um Debate 93 especial. Nós já nos deparamos, infelizmente, né, com a triste realidade: quem diz precisar, mas vive de fingimento. Gente que sai de instituição em instituição, igreja em igreja, casa em casa e conta histórias tristes e trágicas, embora sejam mentiras. Você já viu isso? Tem gente que vai numa igreja, depois ele vai na outra, depois ele vai na outra e volta à primeira igreja sem lembrar que foi lá naquela igreja e contou a mesma história, uma história parecida, às vezes uma história completamente diferente. Tem gente que vive assim. Como é que faz, hein? Contudo, né, existem os verdadeiros necessitados que precisam de um apoio para terem suas vidas transformadas. Gente que precisa. Jesus nos ensinou a amar o próximo e a estender a mão aos menos favorecidos. É verdade que tem gente que tem preguiça de trabalhar e vive como pedinte? Como saber quem é quem, nos envolver em ações que produzam mudanças na sociedade? Como as igrejas podem ser agentes de transformação nesse tempo? Como cada um de nós pode fazer a diferença na vida das pessoas e vê-las crescerem? O que convém e não convém quando o assunto é a ação social? Nosso Debate 93 especial amanhã. Muito
Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Marcelo, obrigado, um abraço, querido. JR, muito obrigado, querido. A frase que eu deixo no final aqui para meditação, principalmente da irmã que nos enviou o e-mail, é a seguinte: o que é a irrelevante palavra do homem diante da inerrante palavra de Deus? Isso eu ouvi de um jovem ontem na nossa igreja, Diego Paiva, o qual eu mando um abraço. Maravilha. JR, eu quero mandar aqui um abraço, um beijo pro meu filho Lucas Farias, comemorando hoje 16 anos. Parabéns. Hoje, filho, um beijo pra você, minha esposa Graça, toda a minha família, pai, todo mundo ouvindo. Um beijo no coração da minha igreja, Igreja Batista Central do Jardim Redentor, e um beijo a todos da Escola Paraíso da Emília, também sintonizados na 93. Irmã Patrícia e família, irmã Francisca e família. Um beijo a todos, Deus nos abençoe. Pastora Marisângela, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Quero deixar aqui Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um abraço a todos. Maravilha, pastor Rodrigo, um abraço, querido. Queria deixar um abraço aqui especial pro meu bispo, o bispo Ronaldo, que completa mais um ano de vida hoje, lá da Igreja Nova Vida de Itaguaí. Também um abraço pro diácono Antônio e diaconisa Márcia, que me trouxeram aqui hoje, Deus abençoe. Meu filho Davi, que tá ligado no debate, a Valéria, minha esposa. Quero mandar um abraço especial ao pastor Luiz, lá de Matipó, que veio pregar em nossa igreja, homem de Deus, e todos os irmãos da Igreja Nova Vida de Praça Seca, lá na Baronesa 887, um abraço especial. Muito obrigado também o reverendo Felipe Teres, aqui presente no nosso debate 93 de hoje, e também pelo cartão de Natal que nos trouxe em nome de sua igreja. Obrigado, pastor, um abraço. Ô, JR, muito bom estar aqui, que Deus abençoe muitos nossos ouvintes, você, a rádio, os nossos debatedores aqui. Mandar um beijo especial para a Igreja Presbiteriana Raízes, para minha esposa amada Rafaela e para o meu filhão João Pedro. Maravilha, nós vamos orar juntos, pastora Marisângela orando conosco, apresentando juntos aqui o tema de hoje, diante do Senhor em oração, assim como temos orado todos os dias. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nós glorificamos o teu nome neste início de tarde, damos a ti toda a honra e toda a glória. Colocamos diante de ti agora, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, tu és o Deus que cura. Para aqueles que estão enfrentando agora uma enfermidade, o Senhor visita os hospitais, os leitos. Senhor, e liberamos uma palavra de saúde e cura. Deus, aqueles que estão tristes, enlutados, tu és aquele que consola. Visita esses corações. E colocamos também esse tema diante de ti, Senhor. Nós só somos santos porque tu és santo, Senhor, e a tua casa convém a santidade. Fortalece os teus filhos que agora nos ouvem, Senhor, coloca temor no coração de cada um e nos ensina, Senhor, a cada dia sermos fiéis a ti. Muito obrigada, abençoa cada um agora, dando vitórias, milagres, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. 93 FM.